Fala, comunidade Speedstorm, beleza? Aqui é o Wolf e hoje eu trago um vídeo incrível pra vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai apontar tudo o que poderia ser melhor no jogo, incluindo modo casual, modo competitivo, interface. Ou seja, a gente tem aqui um jogo incrível, a gameplay dele é muito boa, só que ele é administrado da forma errada. E nesse vídeo aqui eu vou pontuar pra vocês, até roteirizei aqui, ó. Vamos colocar aqui todos os pontos que esse jogo poderia ser melhor e fazer dele o sucesso que ele deveria ser desde o início. Então, belezinha? Se você gosta desse tipo de vídeo, então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, ou então só deixa um comentário aí pra eu saber o que você acha, que isso é muito bom pros vídeos e pros próximos vídeos também, belezinha? Então, bora pro vídeo. Então, gente, para começar, não poderia ser de outra forma, eu tenho que falar do maior e pior problema do Speedstorm, que é o quê? Liberar pilotos. Desbloquear pilotos é o pior problema do Speedstorm, e é um baita tchau para quem tá começando a jogar o jogo. Por quê? Gente, esse jogo tem vários eventos e várias corridas da campanha que pedem pilotos específicos. E se a pessoa não tem esse piloto, ela não joga. Então você, Gameloft, tá dizendo pro seu jogador novo, você não consegue jogar o meu jogo. Você não vai jogar o meu jogo. Isso é o pior problema de todos disparado. Certo? E aí, Wolf, tem como jogar as corridas principais e tudo mais? Sim. Mas aí você tem vários eventos que você tá deixando a sua galera de fora. Tem vários eventos que você tá deixando a galera que tá começando a jogar o jogo de fora. Então, você não precisa dar tudo. Você não precisa deixar tudo fácil. Mas você tem que dar a condição de todo mundo jogar o seu jogo. E a galera não tá conseguindo. E aí, como é que resolve isso? Cara, uma forma bem simples de resolver isso. Personagens da temporada atual, beleza. Passe de ouro, eventos e campanha. Personagens da temporada atual, beleza. Ser dessa forma que tá hoje. Agora, personagens de temporadas passadas que você não tem ainda, modo contrato. Pessoal, ativa um contrato e libera o piloto. Como? Vou mostrar pra vocês. Entra aqui em pilotos, escolhe o piloto que você não tem. Eu quero bafo. Em vez de ter aqui escrito obter fragmentos, deveria estar aqui, ó, ativar contrato. E você cumpre o requisito desse contrato e você libera o bafo. O requisito poderia ser o quê? Por exemplo, o bafo é brigão, né? Então colocaria o requisito dele. Corra 20 corridas online com um brigão. Você escolhe lá outro brigão que você já tem. No começo do jogo ele te dá alguns pilotos, né? Então você pega um piloto que você já tem, um brigão que você já tem, e você vai correr 20 corridas online. Terminou as corridas online, você desbloqueia o bafo. E aí você resolveu dois problemas do jogo. Então você quebrou a barreira da pessoa não conseguir jogar o seu jogo. E você estimulou o jogo online. E agora, se a pessoa quiser evoluir o boneco dela, aí ela continua jogando o jogo. Pra mim, isso aqui é nota 10. Deixa aí nos comentários se você concorda com isso, diga o que você acha, porque pra mim seria sensacional, tá? Agora vamos pro modo interface. Vamos falar sobre o modo não, né? No caso, a interface do jogo. Agora eu vou falar da interface pra vocês. E, pessoal, atualizou recentemente e pra mim ficou horrível. Eu vou dizer pra vocês como seria a interface ideal pra mim e também pra pessoas que estão começando a jogar o jogo agora, tá? Pra mim tem que estar bem explícito assim, o que é modo campanha, o que é modo casual, o que é modo competitivo e o amistoso local. Certo? Offline local. Aqui eu colocaria assim, nessa tela aqui principal, eu colocaria o modo campanha, que pode ser o mapa do mundo, né? O nome mapa do mundo é legal, seria a identidade do jogo. Então, modo mapa do mundo, colocaria aqui o modo casual, depois o modo competitivo e depois o corrida amistosa. Não colocaria direto na tela assim um botão de correr, porque isso aqui ficou muito ruim para você selecionar piloto, para você fazer o seu lobby, enfim, ficou muito ruim. Tinha que ser separado isso daqui, tá? O botão de pilotos, não tinha que ter esse botão aqui, gente. Isso aqui é muito ruim de localizar, principalmente esse modo coleção aqui. O modo coleção foi uma coisa que a gente pediu, mas eu não queria assim. A gente não queria ter uma lista gigantesca que você tem que descer o scroll até chegar no boneco que você quer. A gente queria por blocos. Pessoal, Gameloft, blocos de franquias, fica mais fácil para você localizar tudo na tela. E não aqui, não tem que ser na tela isso. Tinha que ter o botão de coleção aqui na tela, né? O botão de coleção igual tinha antes, que era aquele botão de coleção era perfeito. Mostrava as coleções assim, um do lado da outra, era fácil a visualização. Você conseguia ver os pilotos que você já tinha daquela coleção, você conseguia ver os Tazos, né, que são os colegas de equipe. Então aquele botão de coleção tem que voltar no lugar desse botão aqui de pilotos. Tem que voltar. Tem que voltar. Eu entendo que eles colocaram um botão de piloto para você poder selecionar o piloto aqui, né? Selecionou ele e agora eu vou correr com ele já. Mas não, gente, não tem que ser tudo na tela inicial, não. Tem que ter modo de jogo, tem que ter... Wolf, mas fica várias telas pra você clicar. Não, se for tudo organizado,
tudo limpo, tudo fácil de identificar, não tem problema ter uma tela a mais. O problema é ter uma tela pra tudo e você tá perdido nessa tela, tá? Então a galera começa a jogar isso aqui, tá perdido. Então vamos lá, minhas sugestões. Botão de coleção em vez do botão de pilotos. Missões tem que estar aqui em cima. Por que missões tem que estar aqui em cima? Se eu entro no mapa do mundo, vou correr uma corrida aqui, por exemplo. Aí eu esqueci da missão. E agora, o que eu faço? Tenho que voltar lá no menu para ver as missões. Cara, tinha que estar aqui em cima. Botão de missão tem que estar sempre aqui, disponível aqui em cima. Esses números aqui, que são as fichas, pra mim podia ser só quando acessasse a loja. Não tem utilidade nenhuma isso daqui, a não ser conferência, né? Mas se tiver aí, ok, não é ruim nem é bom. Mas o botão de missões tinha que estar aqui em cima permanentemente, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Não, a interface basicamente seria isso. Deixar tudo dividido, o que é cada coisa. Competitivo, casual, amistoso e o modo campanha, que é o mapa do mundo. Botão de missões tem que estar lá em cima. E o botão de piloto tem que ser substituído por botão de minha coleção. Igual era, que era bem melhor, tá? Pra mim esse seria a interface ideal. Pra finalizar aqui de vez o modo interface, tinha que ter como conversar com seus amigos. Eu não quero um chat global no jogo, porque a toxicidade ia reinar. Mas eu falo o seguinte, ó. Adicionei uma pessoa. Pega aqui a pessoa aqui, ó. Cliquei nele. Eu não tenho como mandar uma mensagem. Eu não tenho como. Não tenho como mandar uma mensagem pra ele, cara. Aí eu posso jogar aqui com a pessoa, sei lá, 30 dias seguidos. Todo dia eu entro aqui no jogo, convido ela pra jogar, mas eu não tenho como falar com essa pessoa. Aí eu quero ter um contato, ter um WhatsApp, chamar pro meu grupo, chamar pra minha equipe, essas coisas. E eu não tenho como conversar com essa pessoa. Então, entre amigos, se eu mandei o convite, a pessoa me aceitou e nós somos amigos aqui no jogo, tinha que ter aqui uma barrinha de chat pra gente conversar, cara. Tinha que ter uma barrinha de chat. Então aí fechou a interface do jogo. Falei brevemente da interface, pra ficar melhor tinha que ter desenhado, né, e tudo mais, mas acho que deu pra entender. Vamos falar agora do ponto-chave do jogo, que são os modos de jogo. E eu vou começar com o mais simples, que é o Corrida Amistosa. Ele é mais fácil de falar o que eu penso desse modo, tá? Esse Corrida Amistosa é onde você consegue jogar local, com até 4 jogadores, ou criar uma corrida para jogar online com seus amigos, certo? Para mim, esse modo aqui de Corrida Amistosa tinha que ter todos os modos de corrida disponíveis no jogo. Objetos flutuantes, siga o líder, aquela que você ou é roxo ou é amarelo, né? Para você pegar as moedas. Enfim, tinha que ter todos os modos disponíveis aqui. E também tinha que ter modo espectador. Pessoal, se eu quero fazer um campeonatozinho de Speedstorm com a galera, eu não consigo transmitir aquele jogo. Nem a própria Gameloft consegue transmitir um jogo. Precisaria ter um esquema de computadores locais, alguém capturando a tela do jogador para poder transmitir aquela corrida, e não conseguiria uma tela de todos os corredores. Não, gente, tem que ter um modo espectador para você poder ver a corrida, transmitir a corrida, né? Isso seria muito bom. E não só isso, ter um modo cheat. O modo cheat que eu falo é o modo livre, para você poder conhecer as pistas, inspecionar as pistas, olhar cada detalhezinho. A galera gosta muito disso. Então aqui tinha que ter um modo livre, para você poder dar ré na corrida, poder andar livremente na corrida. Isso é muito importante, gente, para criar conteúdo também. Às vezes eu quero criar um conteúdo para vocês ensinando alguma coisa, eu tenho que escolher uma pista, eu escolho a pista lá, e daí eu tenho que dar a volta naquela pista, chegar na parte da pista que eu quero e gravar. Se eu errar, eu tenho que dar a volta de novo na corrida inteira e chegar naquela parte de novo. E eu não posso selecionar as habilidades, eu não tenho liberdade, eu quero modo livre, que eu posso escolher tudo que eu tenho no jogo. Entendeu? Então, o Corrida Amistosa basicamente seria isso pra mim. Do jeito que tá, com todos os modos, e modo liberdade e espectador, pra mim seria maravilhoso, tá? Então, o modo amistoso pra mim seria isso que teria que ter no jogo. Então, vamos falar aqui do modo casual e modo competitivo. E aí que tá a maior mudança e o maior tchan do jogo. E você vai ver nesse vídeo a minha opinião, tá? Bora lá. Começar a falar aqui do modo casual. E o casual eu vou tratar de uma forma diferente, tá? Vou te mostrar aqui o porquê. Eventos especiais. Esses eventos aqui são ótimos, eles têm que permanecer no jogo, tá? Eles são os eventos de temporada para você desbloquear pilotos da temporada. Esse aqui são eventos da temporada, já tá escrito aqui o nome. Então esse aqui tem que continuar, belezinha. Agora, esse multiplayer regulado aqui, ele tem que sumir. Por quê, galera? Não faz sentido mais você ganhar esses prêmios Michuruca aqui, sendo que você consegue desbloquear os pilotos por contrato. Certo? Você consegue desbloquear os pilotos por contrato. Agora, o que a gente tem que fazer no jogo? Evoluir esses pilotos. E aí que tá, como é que a gente vai evoluir? Gente, esse modo time e modo solo aqui, ele não tinha que ser competitivo, ele tinha que ser um modo de progressão. Tinha que ser um modo meio que casual. E o que eu faria no lugar da Gameloft? Eu colocaria esse modo time e modo solo aqui num botão aqui como o modo progressão, por exemplo, sabe? Modo progressão. E aí ele seria um modo regulado.
esse modo aqui regulado, as corridas reguladas, deixaria de existir. Isso aqui deixaria de existir. E aí eu colocaria esse modo time e modo solo, que hoje é o competitivo, eu colocaria ele regulado, em vez de ser totalmente desbalanceado como é hoje. Você tem um piloto nível 20 pegando nível 50, e os dois estão competindo para poder evoluir o seu piloto. Isso não é justo. Se eu pegar aqui o meu Mickey tá 17, e eu vou entrar para poder ganhar esses prêmios aqui, que são prêmios de progressão, eu vou enfrentar pilotos muito mais fortes do que eu. Isso não é legal. E aí calma que eu vou chegar no modo competitivo para explicar para vocês, tá? Então, esse modo aqui, solo e modo time, deveria ser regulado, pessoal. Para todo mundo ter iguais condições de competir e subir até o nível mais alto do jogo aqui, que um modo de progressão 40. Então, pega a visão do que eu tô querendo explicar para vocês aí, pessoal. Todo mundo vai jogar para competir por esses prêmios aqui de forma regulada. Então, todos os pilotos nível 30, todo mundo com a mesma chance e ganha quem tem a melhor habilidade. Tá? Chegando no Ultimate aqui, eu trocaria essas 120 fichas e 140 moedas de visual, eu trocaria por 10 fragmentos do boneco do piloto de equipe, no caso, o colega de equipe dourado. Então, ao chegar no nível maior nível do jogo daquele personagem, tô falando do Mickey aqui, por exemplo, eu ganharia o Pluto. 10 fragmentos do Pluto, liberaria ele, tá? Então, esse modo deveria ser regulado para você subir até o CMP40 de forma regulada. E aí, pessoal, não se engane, não é chegando no CMP40 que você vai ter um boneco no nível 50, não. Você precisa jogar o jogo, você precisa grindar. Mesmo se você chegar aqui no CMP40, você não vai ter um boneco nível 50, não vai ter nem no 40 ele. E é aí que tá a solução do jogo. Você tem um modo de progressão para você subir o nível dos seus personagens, para você conseguir completar o modo campanha, para você conseguir completar os eventos e para você entrar no modo multiplayer do jogo. Só vai entrar no modo multiplayer do jogo quem já é experiente no jogo. Pessoal, novatos não vão entrar de cara no modo multiplayer, não. Então você precisa ter condição, ter um modo progressão pra galera conseguir jogar esse modo progressão e então ele chegar no competitivo. Isso funciona assim em vários jogos e funcionaria perfeitamente aqui no Speedstorm, tá? Agora, o último modo aqui, antes do competitivo, eu quero falar do modo totalmente casual, que é um modo batalha. Eu faria aqui uma espécie de Twisted Metal no Speedstorm. Colocaria aqui, tirando aqui o modo casual do jogo, o modo progressão, né, que é o modo time e o modo solo, regulado, a gente teria um modo totalmente casual, que seria um modo batalha, que seria divertido pra quem quer só porradaria. Tem muita gente que gosta só de se divertir no jogo. Então bota o modo batalha, pega ali as melhores fases das franquias, as fases que tem ali perto de 1 km, e colocaria os pilotos livres no mapa pra poder ir e vir à vontade, sem problema de explosão de dar ré, né? Colocaria os poderes na pista, só poder que atordoa. E fazer uma espécie de Battle Royale. Cada piloto tem a sua barra de vida, né? A barra de HP. E também modo de equipe, modo batalha em equipe, né? Ou um Battle Royale ou um modo batalha em equipe. Cara, isso ia ser um modo muito divertido. Muitos personagens aqui no jogo têm a habilidade de atordoar. Iam se dar muito bem nesse modo, né? Ia ser bem legal de ter um modo batalha. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Agora vamos lá. Nós desbloqueamos pilotos por contratos, nós temos uma interface mais convidativa, nós temos um modo de progressão no jogo regulado para você poder subir o nível dos seus pilotos de forma justa, sem estar enfrentando nível 12 contra nível 50, porque, né, querendo ou não, hoje em dia a gente compete contra uma pessoa nível muito mais alto que você para ganhar os mesmos prêmios, então isso não é legal. E agora vamos entrar no modo competitivo, e aí que eu vou falar um modo muito legal aqui para vocês. Agora vamos de modo competitivo. Como é que funcionaria o competitivo desse jogo? Nós já temos o modo progressão para você subir o piloto, certo? E o modo competitivo funcionaria da seguinte forma, pessoal. Competitivo em equipe apenas. Vai funcionar da seguinte forma, né? Funcionaria da seguinte forma. Você poderia criar a sua equipe de fato. Você poderia colocar nome, poderia colocar emblema. Essa equipe sua apareceria nas corridas de progressão que você fazia. Enfim, no seu perfil mostraria de qual equipe você é, né? Poderia ter um ranking de equipe, mostrando quantas vitórias e cada derrota cada equipe tem. Então vai ter lá um ranking de top 100, top 20, top 200, né? Mostrando cada vitória e cada derrota. Esse ranking é resetado ao final de cada temporada. Vai ter o ranking individual também, né? Não, nem só de equipe vive todo mundo. Toda equipe tem um jogador que se destaca e tal. Então vai ter, além do ranking por equipe, vai ter o ranking individual. Nesse modo competitivo você ganha XP e você ganha moeda de temporada por corrida. Então toda corrida você vai ganhar um pouquinho de XP e um pouco de moeda de temporada.
Esse modo competitivo não tem bots, é totalmente pessoas jogando. E a seleção de pilotos desse modo competitivo seria por classe, né? Por que por classe? Pessoal, esse modo de corrida em equipe seria 3x3 ou 4x4 ou 2x2. E cada pessoa só pode escolher um personagem. Cada pessoa tem que escolher um personagem de cada classe. Então, se eu vou jogar o modo competitivo do jogo em equipe, eu tenho que escolher um brigão e meu amigo tem que escolher outro que não seja brigão. Tem que escolher um apressadinho, um trapaceiro, o que seja. Ele tem que escolher um personagem de classe diferente pra gente poder montar de fato uma equipe, tá? E a corrida funcionaria basicamente igual é o modo de equipe hoje. Agora, regras desse modo de equipe competitivo. É necessário que o piloto seu esteja no progressão pelo menos no diamante. Então, o piloto aqui, para você entrar no modo competitivo, para você poder jogar com o Mickey no modo competitivo, ele tem que ser pelo menos diamante aqui, ó. Subindo, esmeralda... Aqui, ó, diamante. Tem que ser pelo menos nível 26 para poder jogar com ele no modo competitivo, tá? Então a galera vai jogar o progressão, vai subir o Mickey até o 26 e só depois ela vai jogar o competitivo com o Mickey, por exemplo, tá? A corrida, que eu falei, vai ser 2x2, 3x3 ou 4x4. Corrida contra equipe contra equipe. E cada piloto da equipe, né, tem que ser de classe diferente, que nem eu falei. Deixa eu pular aqui minhas colinhas. Não, aqui já é outra coisa já. Tá, o modo competitivo seria esse, pessoal. Modo de equipe, mesmo você criando a sua equipe. Não é balanceado, ou seja, você vai correr com o piloto do nível que o seu piloto tá. Pode ser nível 50, pode ser nível 45, enfim. Se você acha que você consegue ganhar no modo competitivo, você vai lá, você entra lá, e aí você vai ganhar, vai concorrer por seguintes prêmios. Toda corrida você vai ganhar XP e vai ganhar um pouco de moeda da temporada. E no final da temporada, quando for resetar o ranking das equipes, as tops, tipo, você vai ganhar a premiação de acordo com o nível que a sua equipe tá. Se a sua equipe tá em primeiro no ranking de equipes daquela temporada, você vai ganhar tantos... e a Gameloft vai decidir o que é melhor, né? O que eu colocaria? Eu colocaria fichas, né? Tokens mesmo, as fichas azuis aqui. Provavelmente uma skin específica daquela temporada, seria interessante, né? Uma skin pros pilotos ou pros carros, né? Seria interessante, quem sabe também uma placa, né? Uma placa diferente, placa de campeão, quem sabe? Uma placa de... enfim... Dava pra poder fazer um esquema legal de premiação aí. E no final da temporada reseta. Todo final de temporada reseta o ranking de equipes pra você conseguir ali jogar o seu modo competitivo, tá? E aí, que nem eu falei, o modo competitivo sem balanceamento. Entra lá, você vai entrar com o melhor piloto que você tiver. Cada jogador vai jogar, cada equipe vai ter que escolher uma classe diferente por jogador. E no final da temporada o ranking reseta, tá? Esqueci de falar pra vocês, o ranking no modo de pilotos aqui também ia resetar, né? Só que ia resetar como? Ele reseta só do 31, igual eles fizeram hoje, achei isso muito legal. Do 31, por exemplo, ó. Cadê o 31? Aqui, ó. Então, se você correu a temporada, o modo progressão lá, e chegou no CMP 31, beleza, chegou aqui. Mas se você chegou no 40, ao final da temporada, ele vai voltar pro 31. E na temporada seguinte você pode correr de novo ganhando os prêmios. Só que eu trocaria as fichas por moedas de temporada, porque não é justo ficar dando essa ficha aqui o tempo todo, né? Então, o boneco resetado, em vez de ficha, ele daria moeda de temporada e permaneceria. Então, você correu até o 40, beleza. Terminou a temporada, ele cai pro 31 e você pode correr até o 40 de novo, ganhando os prêmios de novo. E aí, que nem eu falei pra você, não é porque você chegou no 40 que seu boneco vai estar nível 50, não. Vai levar umas 3, 4 temporadas pra você chegar com seu boneco no nível 50, velho. Vai demorar. Então, é uma forma de manter a galera jogando, conforme vai chegando muitos pilotos. Você tem um modo casual divertido, você tem um modo de progressão justo, você tem um modo competitivo super legal, que é de equipe contra equipe. Então, cara, esse jogo aqui, a gameplay dele é sensacional, ele tem tudo pra ser excelente, mas a Gameloft não ajuda. Né? Não ajuda. Deixa esse vídeo aí, estoura esse vídeo aí pra eles poderem chegar lá e eles verem as ideias que eu tenho. E se você concorda com isso também, né? Se você não concorda, deixa aí nos comentários pra ver qual é a sua sugestão. E agora, gente, pensando como empresa, tá? Vou falar sobre monetização. Porque o jogo não dá pra ser todo mil maravilhas assim, tudo fácil não. Eles têm que tirar dinheiro de algum lugar. Mas eles conseguem tirar dinheiro de forma positiva. Eles não precisam colocar uma barreira de pagamento aqui para você poder jogar o jogo, igual é hoje em algumas situações. Então, vou pensar como empresa aqui, tá? Lembrando, tô pensando como empresa, como eu poderia ganhar dinheiro com o Speedstorm. Então, vamos lá. Pessoal, então para fechar aqui, eu vou falar de monetização, pensando como empresa, como ela poderia ganhar dinheiro com o Speedstorm, né?
E é bem simples, gente. Essa loja aqui deveria estar lotada. Lotada de skins. Lotada. Lotada, lotada, lotada. E agora eu vou pegar no ponto-chave aqui de skins. Como é que eu poderia fazer skins pra esse jogo? Você poderia ter skins padrões. Eu falo skins padrões é o quê? A loja vai lançar uma coleção de skin. Vai ter uma coleção, sei lá, coleção de inverno, coleção de alguma coisa. Bota um nome aleatório aí na coleção, né? Coleção quebrando tudo, por exemplo, né? Aí lança um carro. Deixa eu abrir um carro aqui, por exemplo. Um kartzinho. Lança um carro que pode ser usado em todos os pilotos. Lança um carro top, um carro, assim, pra você comprar com dinheiro mesmo. Que pode ser usado em todos os pilotos. É só botar o piloto aqui dentro, gente. Não tem segredo. Bota o piloto aqui dentro do carro, da skin. Não tem segredo. Além disso, gente, é um jogo da Disney. Aí eu entendo que pode ter barreiras de contratos que falam assim, o Mickey não pode usar tal roupa, só pode usar as roupas que a Disney autorizar, que não sei o que, tá beleza? Mas faz skin pro carro, então. Faz roda, faz o kartzinho, faz enfeites. E faz um contrato com a Disney, né? Tenta negociar, fala, olha, diz pra mim, Disney, o que não pode, o que não pode ser feito. E a gente faz skins baseadas, né, de acordo com o contrato. Galera, ia vender a rodo isso aqui, ia vender a rodo. A galera ia vender um jogo que muita gente joga, que tem um nível de progressão justo, tem um competitivo muito legal. A galera vai comprar skin adoidado, velho. A galera vai comprar skin adoidado. Eu compraria, meus amigos comprariam. A galera do jogo compra. Hoje, as skins do jogo são tristes e a galera compra. Você tá entendendo? Se fosse legal, como é que seria? Pô, cara... ia vender demais, velho. A loja aqui tinha que estar lotada de skins. Aí, eu faria um sistema aqui, agora pensando mais empresarialmente mesmo. Eu faria um esquema aqui parecido com Valorant. Eu não colocaria as skins toda hora na loja pra galera comprar quando quiser, não. Colocaria ali, ó, a coleção, deixaria ali pra galera comprar, uma coleção de skins completa com enfeites de carro, roda, a carroceria, tudo mais. Tem a coleção ali, a coleção recente lançada ali pra galera comprar. E eu colocaria ali as skins rotativas, de 4 em 4, no caso, 4 skins por dia. 4 skins, por exemplo, hoje lá na minha loja tá o carro da Aladdin, a roda do carro da Ariel, não sei o que lá, 4 skins diferentes por dia. E aí eu tenho que comprar hoje, você não sabe lá quando que eu vou conseguir comprar aquela skin de novo. Isso não é legal pro player, mas é legal pra empresa, porque a empresa vai conseguir, tipo, estimular a venda. Ou seja, se eu como jogador tô vendo a skin que eu quero tanto, tá ali na loja, eu tenho que comprar hoje, eu não compro, velho. Então isso é um sistema, assim, um pouco... predatório, mas assim, não é necessário, é cosmético. E quando tiver aparecer ali, se você gostar, você vai comprar. Mano, eu não sei mais, velho. Fechou o jogo perfeito de kart. Personagens da Disney, maior empresa do mundo. Tem todos os personagens mais carismáticos, os mais gostosos de todos são da Disney. Sabe? Gostoso que eu falo assim de nível de afeição. Né? Toy Story, são, sabe? Todas as franquias da Disney atingem um público gigantesco. Então, um jogo de kart da Disney bem feito não tem como dar errado, gente. A não ser da forma que eles lançaram o jogo, que foi, meu Deus do céu, Gameloft. Meu Deus, velho. Você tinha faca... A faca não, você tinha 25 facas. 25 não. Quantas franquias tem na Disney, pessoal? Vocês têm 200 mil facas na mão e um queijinho desse tamanho aqui que, sabe... muito fácil acertar, e vocês conseguem fazer um jogo cheio de problemas. Isso aqui é um jogo para ser divertido. Faz um multiplayer local não, faz um multiplayer justo pra galera conseguir progredir no seu jogo. Dá os personagens pra galera, só estimula a galera a jogar o seu jogo e faz um competitivo top. Faz um competitivo de equipe. Sabe? Ô, Gimla, falta o que pra vocês conseguirem resolver esse jogo? Falta o quê? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você tem sugestões diferentes da minha, deixa aí nos comentários. Vamos conversar, vamos tentar melhorar esse jogo, porque a Gameloft precisa ouvir a gente, precisa ouvir os jogadores. Então, cara, fico muito feliz se você assistiu tudo até aqui. Desculpa se foi um pouco maçante, se eu não botei gameplay de fundo nem nada não. O meu papo aqui era mais mostrar pra vocês mesmo o que eu queria mostrar, e acredito que eu consegui. Então, é isso, pessoal. Gameloft, por favor, melhora esse jogo. Eu gosto muito dele. Obrigado também. Eu tenho que ser grato pelos que vocês fizeram, porque é um jogo free to play que eu gosto muito de jogar. Passo boa parte do meu tempo jogando esse jogo. E eu só queria que ele fosse melhor.